essas razões, busquei construir nas últimas 2 décadas um entendimento mais complexo, desculpem a falsa modéstia, dos mecanismos da repressão no caso brasileiro. Creio que é preciso entender basicamente 2 aspectos. O primeiro diz respeito às motivações da repressão. Elas repousam no que tenho chamado de utopia autoritária. E aqui a palavra utopia comparece, evidentemente, não no sentido generoso de horizonte de felicidade, mas de projeto irrealizável. Segundo essa utopia, seria possível transformar o Brasil em uma potência mundial caso alguns obstáculos fossem eliminados. Trata-se de uma espécie de recepção rarefeita da chamada doutrina de segurança nacional, que, na verdade, o caráter sistêmico e a concepção complexa nem sempre se verificavam no cotidiano dos militares que manejavam aquelas instâncias repressivas. Muitos autores, como vocês sabem, defendem que a ditadura se deu a partir de uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Nacional. Isso me parece que é difícil de sustentar, sobretudo no cotidiano da repressão. Mas é possível identificar nesse cotidiano uma adesão de um tipo ou de outro a isso que eu chamo de utopia autoritária. Vale dizer essa crença de que, eliminando esses, eles chamavam de óbices, né? Eliminando esses óbices, esses obstáculos, a subversão, a corrupção, os políticos demagogos, seria possível transformar o Brasil num país melhor ou numa potência mundial. Entretanto, a maneira pela qual os diversos militares aderiram a essa utopia distinguiu-se, pelo menos, em 2 tipos, porque é evidente que os militares eram muito diferenciados entre si. Podemos chamar o primeiro tipo de saneador e o segundo pedagógico. Para alguns militares mais radicalizados, era necessário eliminar, literalmente, os obstáculos identificados com o comunismo, com a subversão e com a demagogia dos políticos. Para outros, os brasileiros éramos despreparados e não sabíamos votar. Deixávamos nos convencer pelos líderes populistas, não tínhamos conhecimento da realidade nacional, não possuíamos nem ao menos noções básicas de higiene e de civilidade urbana. Portanto, era necessário educar esses brasileiros despreparados, segundo determinados militares, que aderiam também a essa utopia autoritária. Para os primeiros, a dimensão saneadora, a solução seria uma grande operação limpeza, capaz de prender, exilar e até mesmo matar os inimigos daquela utopia autoritária. Para os segundos, a dimensão pedagógica, cabia aos militares desenvolver um projeto que suprisse as deficiências de formação da sociedade e a protegesse de ideologias exóticas ou de outras formas de corrupção do espírito. São expressões dos próprios militares. Essa dimensão saneadora da utopia autoritária previa ações drásticas de repressão, sendo esta a razão que explica a utilização de instrumentos que os militares classificavam de revolucionários, eles próprios, no sentido de serem excepcionais. A possibilidade de prender sem mandado judicial, interrogar violentamente, torturar e até matar o inimigo. Esses instrumentos eram ocultados da sociedade e a sua existência negada enquanto foi possível fazê-lo. A dimensão pedagógica, no entanto, da utopia autoritária era orgulhosamente assumida pelo regime. Ensinava os brasileiros a usar automóveis com segurança, a serem limpos, diferentemente do famoso personagem Sugismundo, que encarnava a figura do brasileiro despreparado, e cuidava para que eles, os brasileiros, não sofressem atentados à moral e aos bons costumes, através da censura,
essa segunda dimensão era legalizada, não era revolucionária, excepcional, e, portanto, praticada sem pudores pelos governos militares.